Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, o André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Lembrando para vocês que essa semana que entra agora, dia 7 de setembro, eu vou estar em São Paulo promovendo a vivência terapia dos fractais, aquela terapia que eu desenvolvi e já fiz alguns workshops em São Paulo, onde as pessoas vão conhecer a importância dos fractais, a sequência Fibonacci, vocês vão conhecer uma técnica que ela olha para você, você olha de volta e a coisa acontece. A fusão entre as cores, a música, a cromoterapia, vão passar um dia de uma vivência maravilhosa e você vai se encantar com a terapia dos fractais. Sábado que vem, dia 7 de setembro, em São Paulo, está ali no seu monitor, inscrições viviane.evento@hotmail.com. Está quase cheio, talvez tenha lotado, mas sempre tem lugar para mais um. Lembrando também do nosso tema de amanhã de manhã, no Vida Inteligente Interativo, que vai ser, como hoje nós falamos sobre sorte, amanhã nós vamos falar onde está o seu amor? É uma pergunta. E eu vou responder para vocês amanhã onde está o seu amor, onde está o meu amor. Amanhã de manhã, 10h30 da manhã, na Pax, a TV do Bem, www.pax.tv.br. Um fraterno abraço e até amanhã. E eu estou aqui hoje, não vou perder tempo, porque tá todo mundo ansioso para conhecer a Cristina Cairo, que é minha convidada. Boa noite, Cristina, tudo bom? Boa noite, Grego, tudo jóia? Chegou tudo em cima da hora, né? A gente Nossa, correndo. Tá chegando de viagem aí, né? Ainda bem que chegou bem, fez boa viagem aqui em Floripa. Você tem um evento para cá, nós vamos falar daqui a pouco. E a Cristina me foi recomendada pelo Enio Weiss, né? Que é um amigo em comum. E eu fui pesquisar sobre a Cristina. Esse mundo é muito grande, né? A gente não conhece todo mundo. E no fim a gente percebe que a gente se conhece, só que cada um está em determinado lugar fazendo a sua tarefa, né? Isso que é bacana. E a Cristina está aqui em Florianópolis para promover o workshop, né? Palestra gratuita. A palestra, o workshop já está fechado. Já está fechado, sim. Não, mas eu estou falando que é a palestra amanhã. Você vem aqui amanhã. Cristina, eu quero primeiro começar falando um pouco de você. Tá bom. Eu vi a tua formação, você tem mais de uma formação, né? Você é psicóloga? Começou com a educação física. Educação física, formada em educação. Medicina chinesa. Você fez medicina chinesa? Medicina chinesa para psicologia. Nossa, vai lá. PNL. Puxa vida. Psicologia, tá. né? Sou bacharel em psicologia e medicina egípcia. Dentro da Ordem Rosa Cruz. Dentro da Ordem... Você é Rosa Cruz? Eu sou Rosa Cruz. Ah, que bacana. Eu estava contando para o meu pessoal. Quase desde o princípio. Eles dizem que quem é Rosa Cruz nunca deixa de ser. Nunca deixa, a gente isso. só vai voltando. E eu disse para o pessoal assim, que eu parei com as monografias, porque naquela época, na década de 80, no começo da década de 80, tinha aquela experiência onde você coloca uma vela acesa no escuro e você se olha no espelho, né? É meio perigoso, né, divulgar esse tipo de coisa. Não, mas quando eu fiz isso aí, eu falei, eu não estou preparado, não. E ó, tchau. Parei. Por isso que a monografia, nos estudos secretos, né? Claro. Você vai aprendendo devagarinho, conforme eles mandam, a cada semana. Claro, mas... Para quando chegar lá... mas eu não estava... Eu cheguei lá, senão eu não teria recebido. Mas tá certo. Eu percebi que eu não estava preparado. Exato, então, na dúvida, não ultrapassei. Esperei uma outra oportunidade que ela não veio, né? Isso é um barato. Em medida... tem que ser, a gente tem que assumir essas coisas. Imagina a sua cara lá na hora, puxa vida. E eu conto para as pessoas. Acendeu a luz rapidinho. Acendi, claro. Porque você começa a ver os teus outros eus, né? E aí você não... sua sombra. Quem é? Exatamente. Eu não tô. Então fica quietinho. Bem, depois quando que você entrou nessa área holística, digamos assim, ou quando você veredou para o caminho do espiritualismo? Que você, pelo que eu vi dos seus... Você tem quantos livros editados? 7? Eu tenho 7 e um DVD. E um DVD também? E um DVD de uma palestra de 1h15. Opa, bacana. Falando sobre o tema que nós vamos falar hoje. Linguagem do corpo, meditação, leis universais. Legal. Então é exatamente o que a gente fala que é 8 anos do Vida Inteligente. Me conta então como isso começou. Porque você já foi de televisão, você já teve uma vida diferente, digamos assim. O que fez você converger, vamos dizer, para o espiritualismo? Grego, acho que começar a falar realmente teria que ser assim, do nascimento. Sim, claro. Porque com 5 anos de idade já aprontava com o poder mental. Só que eu não sabia que eu era índigo.
Tá. né? Que ficava com raiva, o copo explodia. Aí a minha mãe batia em mim e falava, não faça mais isso. Eu nem tinha encostado no copo. Você promovia fenômenos, você provocava fenômenos físicos. Porque como naquela época o pessoal não sabia o que era aquilo, levava para desobsessor e dava remédios fortes. Também, né? também. Acabei estudando em escola especial porque eu arregalava o olho, todo mundo se machucava e tal. E aquilo não podia continuar. Então, assim, com 12 anos mais ou menos, minha mãe me levou na Seixonoye. Sim. Né? E a Seixonoye, como é doutrina de felicidade, otimismo, aquela Isso. coisa. Eu, de pequenininha, já comecei a ler todos os livros do Masaharu Taniguchi e do mestre. E comecei a ver a linguagem do corpo lá dentro. Eu tinha tumor na coluna. Você tinha tumor Tinha na coluna? tumor na L4. Eu era cega da vista direita de nascença. Completamente estrábica e um desvio na coluna de 15 graus, que eu usava palmilha. Nossa, considerável, hein, Eu era 15 graus. bonitinha, Puxa né? vida. Eu era uma Da gracinha. família, como é que é o nome daquela família ali? Né, A errado. família Cairo, né? Isso aí, tá. E os médicos desenganaram, mas a minha mãe não, né? Mãe que desenganou, não. Mãe é mãe. E a minha mãe com um poder incrível. Ela, quando já está na família, uma vez um gato foi atropelado e as tripas ficaram tudo para fora. Morreu. Claro. Ela falou, mas não vai morrer mesmo, ela falou. Eu era adolescente, ela pegou, enfiou as tripas para Tudo dentro. pra dentro? Para dentro, segurou, orou, o gato acordou. Tá até hoje com ela. Que é isso? Não, tem um gato. Não, mas eu acredito então, nisso. Então, assim, acontece. eu vi coisas da minha família. Então, eu não entendia porque eu era rebelde, brigava com todo mundo, não aceitava regras de ninguém até hoje. Não aceito um não, isso dá né? encrenca, né? E a Seixonoye foi me modelando um pouco. Mesmo assim, eu comecei a perceber que eu precisava colocar aquela energia toda para fora. Então, eu tentei o esporte. Mas eu fazia coisas acontecer, eu ficava com raiva de namorado, o namorado estava de bicicleta, voava. Então, assim, eu estou falando abertamente uma coisa, não somente num programa, assim num programa que você me garantiu que o pessoal respeita. Totalmente, né? totalmente. Porque lá fora eu não falo nada disso, não. E as coisas foram acontecendo, minha comunicação telepática com os gatos e muitas coisas. Só que quando o médico me desenganou, eu fiz tudo que é fisioterapia, tomei remédio e tal. Acho que com 34 anos, me desceu o livro na cabeça. O médico desenganou, mandou para casa e eu escrevi o volume 1. Do livro, com que título? Qual foi esse livro? Linguagem do Corpo. Linguagem do Corpo, Linguagem do Corpo, que eu não esperava que ia ser um livro. Porque eu estava em casa, sem trabalho, praticamente paralisada, com dor na coluna. E de vez em quando a crise sumia. E eu voltava a andar. Me diz uma coisa, se você, como é que você, toda errada, vamos chamar assim, tem intuição de escrever o livro A Linguagem do Corpo? Como é que é isso? Como é que você você entendia o que você estava passando para você poder... Eu estava entendendo aquilo que eu tinha lido quando garota na Seixonoye. Sim. E que um comportamento gera uma doença. E que você, com uma mudança de padrão mental, você recupera as células, contrariando a hereditariedade, contrariando a medicina, contrariando a física. É o que a turma começa a dar o nome de milagre, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu vi coisas acontecendo, que a minha mãe, a minha tia, em oração, a pessoa se curava. E quando eu era garotinha, no primário, eu tinha um amiguinho, isso eu tô contando só agora, assim, eu contei para uma amiga, e o menininho começou a faltar na escola. Eu tinha 7, 8 anos, por aí. Aí eu consegui falar com a professora e eu queria saber onde estava o meu amiguinho. Onde estava o amiguinho, sim. E ela foi sincera comigo. Ela falou, ele está doente... E ele vai ter que tirar a perninha fora, senão ele vai morrer. Vida. Porque deu uma doença, né, para explicar. Aquilo me pegou de uma tal maneira, e quando eu cheguei em casa, eu fui rezar. E eu comecei a pensar nele, eu falei, Jesus, meu Deus, meu anjo, né? Você foca em tudo que você acredita, né? Nossa Senhora, não deixa meu amiguinho morrer, cura. Aí passou um tempo, ele voltou para a escola inteiro. Olha que bacana. Então, assim, se foi coincidência ou não... Não importa. Não importa, eu peguei uma fé lascada. Então, essa fé, esse otimismo, tem muita gente que até fala, Cristina, você é otimista demais. Mas é porque eu vejo as pessoas se curando.
Eu vejo meu pai com câncer há 4 anos, com o intestino totalmente tomado, e pela astrologia, pela radiestesia, pela hipnose, pela mudança comportamental, foi desaparecendo o câncer ao ponto de operar 18 centímetros sem quimioterapia, sem nada. Bacana. Então, assim, olha tudo só. isso, com 34 anos eu escrevi o livro, né, que hoje eu tenho muito mais de meio século. Sim. A idade é relativa, É né? claro, só no século passeando. Sim. Aí o livro, eu não sabia que era livro, para mim era uma apostila. E eu dei para o meu pai corrigir naquela época, para ver se tinha algum erro. E quando ele ficou abismado, ele falou: filha, de onde você tirou isso? Eu achei que ele estava exagerando. Aí eu peguei, comecei a ler e eu comecei a chorar. Eu não lembrava nem da metade do que eu tinha escrito, né? Sim. Então foi uma forma de psicografia? Foi. Foram coisas que estavam no meu inconsciente também? Foram. Mas juntou tudo aquilo, né? Fez uma Acho que síntese. não importa. Hoje eu tenho essa concepção. Estávamos falando dos bastidores aqui, né? Não importa. As pessoas se atêm muito ao nome do santo, né? A fonte, né? Exatamente. Aquela coisa. Interessa que acontece, né? Isso, exatamente. Então, eu fiquei com aquilo e meu pai falou: o que você vai fazer com isso? Eu falei: uma apostila, talvez eu empreste para alguns amigos. Ele falou: por que você não vai numa editora? Falei: credo, pai, eu, escritora? Né? Ele falou: vai, você sempre escreveu poemas lindíssimos desde criança, né? Que eu escrevia poemas, tal, com 10 aninhos. Já estava né? E meu pai que escreve, só que ele não revela para ninguém, então, ô sanguinho. Aí eu comecei a procurar, foram 4 anos procurando editora. Em São Paulo. Eu sei como é difícil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, que também mandou de volta, um monte de coisa. E no 4º ano, uma editora, a editora Mercúrio, pegou o livro. Grande editora. Grande editora, Sim. um pessoal maravilhoso. Sim. E eles publicaram com medo, porque eu era muito polêmica. Só que eu analisei o corpo de todo mundo, porque eu trabalho também a cura das doenças, né? Sim. O autoconhecimento. E também eu leio na fisiognomonia, a linguagem do corpo. Isso é bacana. Que vai ter amanhã na palestra, Ótimo. né? E aí elas ficaram impressionadas, acabaram fazendo. A partir dali, no dia do lançamento, foi uma coisa divina. Tinham 100 pessoas, uma delas me convidou para dar uma explicação na casa dela com um grupinho. Lá tinha uma outra pessoa que chamou para um outro lugar. Então, de lá para cá, sem que eu entrasse em contato com ninguém... Nunca mais parou. Eu dei mais de 6.500 palestras por todo o Brasil e fora do país. Então, eu vi que não era eu. Nós temos ajuda. Né? E eu procuro sempre... Claro que eu não era tão boa para explicar as coisas antigamente. Algumas pessoas levantavam da palestra e iam embora. Acontece muito. Depois eu passei a entender que numa você choca palestra... as verdades delas, né? Não sei o que. E depois eu tenho que respeitar as religiões. Eu não sei se você fala o que vem na tua cabeça nas palestras também ou não? Completamente. Então somos assim. E realmente a verdade, a transparência choca, ainda choca muitas pessoas. Eu não pude ter religião a vida toda, porque eu respeito todas. Eu leio o Evangelho, eu leio o Alcorão, claro, né? Afinal, transitamos por esses caminhos, Exatamente, eu sou uma pesquisadora desse amor imenso e vejo curas através desse amor. E como buscar esse amor, o perdão? Então, às vezes, me chamam para dar palestra num lugar completamente lotado de evangélicos. E sai a palestra maravilhosa. E eles ainda colaboram, é lindíssimo. Certeza. Catolicismo, espíritas, budistas, eu sou apenas uma ferramenta para dar o autoconhecimento para a pessoa, através que foi da minha dor, da minha luta, dos meus estudos, e que eu tornei a minha vida melhor, né? Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa tranquila em relação a qualquer coisa que aconteça. Está preparada, né? Acredita, sabe do potencial das coisas. Porque nada acontece por acaso. E que tudo pode ser modificado também, E tudo né? pode ser modificado. Isso que é importante, isso, né? Que dá esperança na gente. Veio aquela onda, né, de lei da atração, o segredo. Sim. Só que aí já acabou. Abafou o caso, né? Só que as pessoas esquecem que o que elas pensam vai acontecer. E elas não tomam cuidado com os pensamentos. Não dão importância ao que estão pensando. Onde você sintoniza o teu botãozinho, você pega Isso é aquela física estação. Quântica. Claro. Você bateu, vai voltar. Exatamente. Então a pessoa está lá quietinha. Ela fala que não fala mal de ninguém. Mas ela tem umas críticas, umas lamúrias secretas. A natureza está pegando aquilo. Não tem. E depois ela reclama por que acontece tal coisa na vida dela. Então, na palestra, além de eu explicar as causas das doenças, né? Que eu mostro lá, tal histórico vai trazer tal doença. Então, o caráter de uma pessoa. Na Bíblia, Jesus falou que foi a personalidade
e a mente da pessoa. Se a pessoa mudar a personalidade e a mente, a doença desaparece. Lá eles usam o termo pecado. O pecador é que fica doente. Isso aí Mas aí que tá, vamos tirar a palavra pecado e vamos colocar a palavra erros de si mesmo, claro, né? O aprendizado, né? O aprendizado. Então, se ela é infeliz, se ela é triste, se ela é vingativa, aquela genética greco-romana, né? Que é o machista, aquela coisa, vai ficar doente. E vai fazer todo mundo ficar também. Então, a gente ensina a pessoa a se ver em primeiro lugar. E no curso eu ensino... Isso tem técnica? Isso é técnica? Tem técnica e tem o desenvolvimento dessa sensibilidade que todo mundo tem. Claro. E me diz uma coisa, antes da gente continuar. Você conhece A Doença como Caminho? Tem um livro, né? Tem um livro. Eu não li, mas todo mundo comenta. Diz que é muito bom. O importante é que foi escrito por um médico. Isso que é bacana, porque tem o respaldo da ciência. Como é que o cientista pode dizer assim para a classe dele que o ódio é o maior fator gerador de câncer, por exemplo? Né? Isso. O medo somatiza no rim. Então isso é bacana. Então eu quero saber a sua visão sobre o seu livro, assim. O que te levou e qual é a forma de você ver o que você passa no livro? Eu falo diretamente das doenças, exatamente. Você citou uma coisa sobre o câncer. Na minha visão, na intuição e nas minhas experiências com as pessoas com câncer, o câncer só acontece em pessoas que não perdoam uma traição, não perdoam uma humilhação ou um grande abandono. Então, assim, dizem que é mágoa, mas não é uma mágoa. É mais que uma mágoa, é raiva. É uma pessoa que ao invés dela fazer um novo plano de vida, ela fica presa, ela rumina, ela volta para trás, a água apodrece. Ela tem que ir para frente. Vai fazer terapia quando você perde alguém. Mulheres com câncer de mama. Quando a mulher tem câncer de mama no seio esquerdo, eu já sei que ou o pai morreu, ou o marido traiu, ou o filho também é homem. É verdade mesmo, tá vendo? Se for câncer do lado direito, eu já sei que ela teve uma grande indignação com alguma mulher. Uma perda, uma mágoa, sabe, com mulher. Então a gente vai olhando assim, crianças de 0 a 7 anos e meio. Já está falando de mulher, vamos para o útero. O útero, ele é a criatividade. E ele representa o quê? É o único órgão que necessita de um outro órgão que não está dentro do corpo dela, o do homem. Sim. Os outros órgãos vivem na boa, sozinhos lá dentro. Qual é a resposta para um problema de útero que muita mulher tem? Os pai miomas. Ausente, pai bonzinho, pai autoritário, pai que morreu, pai alcoólatra. E ela pega essa visão, esse modelo de um problema de um pai ausente de alguma maneira, porque pai bonzinho é ausente. E ela vai se identificar, o filtro vai se identificar com um homem para namorar e casar, que lembra o modelo, porque a gente só casa com o pai, casa com a mãe, aquela coisa. Projeta, né? Projeta. Isso que é. Então ela vai casar com um homem que vai ser ausente para ela. Então toda mulher com mioma ou problemas no útero é uma mulher anulada, que faz tudo para todo mundo, menos para ela. Os prazeres pessoais dela nega-se. Por quê? Porque ela sente culpa. Ela sente que ela não tem o direito de ser feliz porque ela foi esmagada pelo primeiro homem. E como é que você acha que isso pode ser mudado? Eu acredito que seja através do entendimento. Qual é o seu ponto de vista? Depende muito da personalidade de uma pessoa. Sim. Se uma pessoa cresceu acreditando que ela é coitadinha, você pode querer dar um movimento mental para ela e ela não vai querer, por quê? Porque vai haver a cura. E ela necessita estar ali coitadinha. Isso é importante, é isso verdade. São os ganhos secundários, né? Tá. Então você quer explicar, você logo percebe, pela linguagem do corpo, tipo de testa, tipo de nariz, eu já consigo diagnosticar qual o tipo de tratamento que eu vou dar para ela. Porque se eu vejo uma testa redondinha, pequenininha, essa pessoa ela não vai querer assumir que ela é a pura e única responsável por tudo. Olha, a testa quadrada, ela já é mais assim, racional, ela quer entender a coisa. Essa fenotipia que você está dando, o cabelo tem alguma coisa a ver? Tem. Ou, quer dizer, a testa quadrada, por exemplo, é o corte do cabelo da pessoa ou a testa quadrada mesmo? Base, né? A base, né? Tem a base redonda, sim, tem aquela base que tem um biquinho aqui no meio. A turma vai se analisar hoje em casa, nossa, tenho certeza que vai olhar como é que é eu falo a minha muito carinha aí. É um barato isso. Aquela pessoa que tem o biquinho da viúva, tem esse nome, né? Aquele cabelinho aqui no meio. É uma pessoa que ela precisa controlar os pensamentos negativos. Ela trouxe tudo isso na genética de seus antepassados. Ela é a redentora da família. Ela é que precisa ajudar, ela é a mais forte da família, ela não sabe. E tem pensamentos horrorosos atraindo coisas horrorosas. Então quem tem biquinho da viúva tem que entender que não é que vai ficar viúva. Vai ficar se continuar pensando besteira. Né? Claro, tem que mudar.
a gente vê queixo. Quando a gente fala de queixo pequenininho, ou retrognata, né, para trás, Tá. a gente sabe que essa pessoa, ela se magoa com mais facilidade, ela não consegue ter uma atitude imediata na vida, então ela arrasta. Às vezes ela fala e não diz muita coisa. Uma pessoa prognata, tem o queixo grandão... Sim, o queixada, né, que a gente chama aqui, aquele bem salientado. Os médicos sabem que é aquela coisa da mandíbula de ataque. Sim. Então essa pessoa, ela é objetiva, ela é clara, agressiva para ir avante. Então eu sempre aconselho, né, que quem tiver queixo pequenininho e tiver que resolver alguma coisa com queixo grande, tem que mandar representante, porque vai quebrar a cara. Vai voltar quebrado aqui, né? E tem muita coisa, você vai olhando nariz, no curso eu ensino mais, né? Tipo de orelha, tipo de olhos, tipo de sobrancelhas. Me diz uma coisa, se apresentou a pergunta aqui. Ela se apresenta, né? Eu vou fazer o quê? Claro. Você está falando, tá elas vêm. Na bolinha elas vêm cima. aqui. Fiz cirurgia plástica. E aí, como é que fica? Pois é, você sabe, como todo mundo sabe, histórias e histórias de pessoas que vão fazer cirurgia plástica e depois elas processam o médico. Sim. E o médico, às vezes, era perfeito. Nunca errou com mulher nenhuma, vamos dizer. Aí com ela, ele errou. Ou fez a cirurgia, não saiu do jeito que ela queria. Ou morreu na maca, né? Então é assim... Quando você vai fazer alguma transformação, primeiro você tem que ter autoconhecimento. Será que você está preparado para um nariz pequeno, sendo que o nariz é o ego e o nariz grande representa uma grande personalidade, né? Então a pessoa diminui o nariz e ela começa a ficar incomodada com aquilo, ela muda a personalidade, fica irada. Claro, porque ela ou tá anulada. Né? E ela acaba tendo, às vezes, um acidente onde quebra o nariz. Porque o organismo é muito inteligente. Mulheres, mais fácil falar disso, mulheres que colocam prótese, sim, né? bem lembrado. Tem muitas que o organismo começa a rejeitar a peça, a prótese. E ela tem que voltar para o médico por causa da dor, da infecção, e ela é obrigada a tirar a prótese. Por quê? Porque ela não é mamãezona. Seios grandes, pela linguagem do corpo, é a mamãezona. Quer dizer, você está querendo me dizer que o corpo reage... O meu corpo... Cérebro. Sim, claro, ele é regido por isso. Mas o cérebro, ele reage e rejeita. É uma rejeição sobre determinados aspectos. Porque eu não sou mística, né? Eu sou assim, eu adoro comprovar aquilo. Claro. Então a gente estuda a ciência cerebral e sabe das células gêmeas. Então cada célula que está lá tem uma correspondente. Correspondência, né? sim. Então do lado direito, a parte criativa está correspondendo ao útero e à próstata. Quando o homem ou a mulher deixa de criar, deixa de sonhar, então eles terão problema nessa área. Então, quando a gente fala de seios grandes, instintivamente, quando você olha uma mulher de seios grandes, dá a impressão de que ela é uma grande matrona, aquela coisa que protege os filhos. Inconscientemente, você vai pedir ajuda para ela dar. Quando o seio é muito pequenininho, essa mulher já está dizendo inconscientemente, não vem que não tem, não gruda em mim, que eu sou livre. E não sou mãe de ninguém. Não sou né? mãe de ninguém. Então, isso. se ela tem essa personalidade de seio pequeno, que ela é individual, ela vai trabalhar, estudar, cria os filhos para o mundo, amadurece todo mundo para ninguém ficar colado nela. Aí ela põe a prótese. O que vai acontecer ali? Tem uma incongruência ali. Tem uma coisa que o cérebro dá um tilt na coerência e o organismo vai reagir negativamente. Então, antes de fazer uma cirurgia... Aí vem o fator doença, né? Aí vem a doença. Gerador da doença, isso. Né? Em função dessa desagregação das coisas. Eu tenho uma colega que ela fez cirurgia, não sei quantas vezes no rosto. O olho está sempre caído. Aí ela foi fazer cirurgia no abdômen. Nossa, o marido dela, coitado, gastou um carro ali, mais que um carro, né? Sim. Aí ela tava super, né? Saiu de lá super gostosinha. Já tá com uma cinturona, barrigona outra vez, tudo caído e o olho caído. Aí ela foi de novo arrumar o olho. Arrumou o olho e entortou pro outro lado. E o médico é bom e é careiro. A gente tentou mostrar para ela que a alma dela estava toda torta. A alma estava torta. A alma, quando a gente fala alma, assim? ela tem que amar. Ela é uma pessoa crítica, ela é uma pessoa que fala mal de todo mundo, ela é uma pessoa que só resmunga, ela não quer colaborar com ninguém e ela acha que todo mundo só tem que colaborar com ela. O corpo é reflexo da mente. Então, como é que você pode ter um corpo bonito se você é uma pessoa que não tem uma personalidade muito adequada a isso?
é exigente, cresceu antes da hora, só reclama das coisas, sofrido. Tem gente que vai ficando mais velha e vai ficando mais bonita. É verdade. Não é? É verdade, sim. Mais charme, mais beleza. Isso, até a pele fica tudo Sem mais dúvida. bonito e sem plástica. Então a gente sabe, quando você encontra alguém há muito tempo e você fala assim, nossa, como essa pessoa tá velha, como ela envelheceu, coitada, deve ter sofrido. Geralmente a gente fala isso. Associa ao sofrimento, à desgraça, a feiura ou o maltrato. Sim. E de repente você encontra uma pessoa há muito tempo e você fala, nossa, como você tá bonita, como tá bonito, tá apaixonado, ganhando a sempre gente loteria. joga isso, exatamente. A gente fala isso. felicidade corresponde à beleza e à saúde. Né? Então, o que a gente vai abordar amanhã na palestra é essa felicidade. Como resgatar essa felicidade? Como é que é o tema de amanhã? Linguagem do corpo e leis universais. Tá, daqui a pouco nós vamos colocar, no fim do programa, nós vamos colocar, está aqui, ó, pode olhar lá na telinha, Linguagem do Corpo para a Cura, vai ser no Faial, aqui na Felipe Schmidt 515, 603, né? As informações estão aí, deixa mais um pouco, Fernando, para o pessoal anotar aqui, o pessoal de Floripa. Essa palestra é franca? Entrada franca? Não? Tem inscrição, tá, beleza. Então está aqui, quanto tempo é essa palestra mais ou menos? No máximo Cristina? 2 horas. No máximo 2 horas. Isso. Linguagem do corpo para a cura e depois tem o workshop que está lotado, mas pelo menos isso vocês podem ter condição, né? Vai ter livro amanhã lá? Vai ter, a gente sempre traz os livros, todo lugar que a gente vai, né? Porque as pessoas falam, tá, a primeira vez que eu comecei da palestra eu não levava livro, o pessoal, tá, mas e aí? Eu né? também, Então tem que ter livro para dar continuação aos eu estudos. já autografei livro de terceiro. Olha lá. Eu não sei se você fez isso. Eu já fiz então, isso. Mas eu levei, não tinha livro meu, tive que dar outro. Que barato. Me diz uma coisa, vamos falar de homem agora Tá bom. um pouquinho. Próstata, você me deu a mulher, seio, tal. Antes de entrar no homem, bumbum de mulher. Tá. Que elas muitas vezes elas colocam ali porque não tem aquela curvinha com isso aqui. O que altera? Qual é o impacto do silicone, vamos dizer, na região glútea da mulher? É a mesma coisa quando a gente fala dos seios, Sim. a gente começa a falar do bumbum. E o bumbum, Qual é a representatividade dele? A representatividade, Isso. tanto para homem quanto para mulher. Tá. O bumbum representa o poder pessoal. Representa o quanto eu me amo, o quanto eu tenho decisões próprias e o quanto eu luto pelos meus prazeres e meus sonhos. Toda pessoa que não tem bumbum, tanto homem ou mulher, bumbum. É o jacaré, né? É bumbum Aquele que de é gaveta reto, também, né? Tem aqueles, jacaré, urso, né? Aquele pra Isso, dentro. isso. Seja até bumbum molinho, demais murchinho. É uma pessoa que ela abre mão dos seus prazeres pessoais em prol dos outros. Então o termo bunda mole, vamos dizer assim, Desculpa. ele tem que ver alguma coisa nisso aqui, de abrir mão. É isso mesmo. O cara é um bunda mole porque ele está abrindo mão da coisa dele? Gente, a verdade, ela vem... São os ditos populares Eles surgem... eles têm uma fundamentação. Claro, eu achei ótimo isso, mas entendeu? Então, bunda mole, tem um monte de coisa que as pessoas Sim, falam então, disso. isso. Então, essa pessoa bunda mole é aquela que abre mão de tudo. E ela é raivosa. Toda pessoa de bumbum... Raivosa, mas não toma atitude também, né? Não toma Por isso atitude. Que a gente diz que ele é assim. Ela é vingativa, Sim. ela reclama, mas ela é dependente emocionalmente de alguém. Isso, exato. Porque como ela não tem poder pessoal, no fundo ela faz de tudo para ser amada, ser aceita. E isso pode mudar, tanto é que eu vejo direto bumbum, braço, perna, conforme a mudança da pessoa vai mudando. Agora, todo mundo que tem bumbum grande, Sim. bunda grande, é mandão, autoritário, manipulador, e se você quiser mandar numa pessoa bunduda... Todo mundo de olho no espelho hoje. E você, né? Todo mundo apontando para você aqui, ó. Eu conheço o meu aqui, ó. Eu fujo, eu me olho no espelho, eu saio correndo aqui, ó. Sai daí. E não tem como mandar uma pessoa de bunda grande, porque é ela que manda. Então, se você falar assim, olha aqui, eu não quero que você vá, dá uma ordem para uma pessoa de bunda grande, ela vai falar assim, fui, e vai embora. Mas não adianta essa pessoa, por exemplo, que se eu colocar silicone, e aqui eu preciso estar preparado para ser um mandão, né? Sim. Porque senão vai ter uma rejeição, Isso. não vai funcionar absolutamente Exatamente nada. Isso que é bom focar a coisa. Isso, exatamente. Muitas vezes você vai fazer uma transformação que você não está pronto para ela. Aí e dá o resultado errado. não vai ser o Dá mesmo. errado. Dá errado. Se não dá errado em questão de saúde, dá errado no sentido de ficar nitidamente artificial. A gente vê diversos modelos na televisão que você vê que o bumbum, em vez de ser redondinho, ele faz assim, tchum, tchum, tchum. Isso. Né? Fica aquele bicudão assim.
Tá cheio de homem que adora dentro de suas fantasias. Um monte de mulher que fica com inveja, mas um monte fala, credo. Credo mesmo. Cadê a bunda? Né? Acabou, tá artificial, porque ela não é isso. Ou então aqueles botox, né? Você vê toda... Não tem nada de natural. Exato. Me fala, termina o raciocínio. E tem como você se tornar uma pessoa bonita de corpo, em qualquer idade, bonita de rosto, praticando meditação, tendo paz de espírito, realizando sonhos pessoais. Senão você vai ter problema também na tireoide. Quem tem problema na tireoide está tudo recalcado. Ajuda todo mundo, menos ele. O seu livro aqui, antes da gente entrar na próstata, né? O seu livro, ele tem, tipo esse aqui que você não leu ainda, Doença como Caminho, quer dizer, isso aqui eu sei dessa forma, pode me ocasionar isso. E assim tem uma orientação e também tem a forma da pessoa evitar aquelas coisas. Exato. Todos os meus livros, esse, por exemplo, ele tem 400 páginas em ordem alfabética. Puxa vida, hein? Todos os tipos de doenças com a causa... Tá aí na tela para você ver aí, ó. Isso, linguagem do corpo, a cura pelo amor. Pelo amor. É, a cura o amor cura tudo, né? Exatamente, mas eu sempre coloco a causa, a personalidade que a pessoa está tendo ali, porque, vamos entender uma coisa, personalidade é persona, máscara, sim, né? Sim. E a gente pode mudar a máscara. Claro, isso que é bom, é Mudando a né? máscara, você muda teu corpo, você repõe a sua saúde. Depois tem que entender por que doenças em crianças. Tem um monte de gente aí perguntando. Tem. Não é? Acho injusto. Lei do karma. E por que isso aqui? Então, eu acho... Não é bem assim, muitas vezes, né? O que é a doença em criança? Antes da gente entrar. De 0 a 7 anos e meio, a criança capta completamente a energia eletromagnética da mãe. A energia psíquica, vamos dizer que é o sincronismo de Jung, né? Aquela coisa da coletiva. E a criança de 0 a 7 anos e meio, se ela se machuca ou fica doente, eu chamo a mãe. A mãe está infeliz. A mãe é que não está legal secretamente, ela que está com raiva. Então ela está produzindo aquilo na criança. Aquele cordão é perene, né? E está transmitindo. Continua até 7 anos e meio. Então. Entrou 7 anos e meio, até 14 e meio é o pai. Aí se a criança não está bem, está mal na escola, pai é ausente. Dislexia, pai é ausente. A criança está se quebrando, brigando na escola, não entende nada, está doente. É o pai que precisa ser tratado. O pai está ausente, mas mesmo separados, ele capta o pai. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho homem nenhum na casa há muito tempo. Mas a criança, se estiver na escola, vai lá que tem algum professor homem. É a projeção, né? Projeção, você já entendeu. É isso mesmo. Claro. É isso que você trabalha. É isso, né? Isso. Então a criança, ela projeta de 7 a 14, ela tem necessidade instintiva de se projetar num homem. E aquele homem, ela se conecta no cordão. Aí ele tá mal na casa dele. Ele tá infeliz, tá com raiva, a criança fica com febre. Febre é raiva. Né? Então é isso que eu vou explicar tudo. E a próstata? Que bacana, vamos para a próstata. Vamos para a próstata. A maioria diz que 70%, 80%, na parte científica, né, diz que vamos ter problema de próstata. Por que a próstata? E o que ocasiona o problema na maioria dos homens? Através do taoísmo, né? Sim. Das polaridades em Yang. Por exemplo, essa lâmpada, para poder ficar acesa, só pode ter 2 fiações, uma positiva e uma negativa. Então, o homem e a mulher, para ter um bebê, aquela coisa, ainda primitivamente ainda é o homem e a mulher só, né? Claro. Tudo bem, tem a clonagem, tem um monte de coisa. Mas quando a gente fala de próstata, a gente está falando do oposto complementar. E o primeiro oposto complementar mulher é mãe. Todos os homens que têm doença na próstata, testículos, pênis e até na uretra, são homens que têm dificuldade para ser feliz no amor. Por quê? Eles sempre têm uma mulher dominante, ou uma mulher ausente, ou chantagista emocional. Aí a gente vai lá para trás e busca a mãe dele, e fica sabendo que a mãe não conseguiu dar este amor para este menino. Esse menino se sentiu meio que desamado, ou nunca conseguiu entender a cabeça daquela mulher. E reage na próstata. Então o que eu falo para os homens? Eu intuí uma oração, que a gente chama, não é uma oração religiosa, né? Mas uma oração que você faz 3 meses, uma vez por dia, tá até no meu site, a oração, né? Depois nós vamos passar o endereço. Isso, e os homens podem fazer, tá dentro desse livro também. Tem também no livro? Tá. Tem. Uma vez por dia, secretamente, sem questionar. É um bate-papo com a criança interna e a mãe original, mesmo que seja adotiva. A mãe não tem que ficar sabendo, é uma coisa da criança interna do menino. E o homem cura a próstata. Mas acontece um fenômeno. Ele não se atrai mais por determinados tipos de mulheres. Por quê? Não pode mais se atrair por tipos da mãe.
Isso é tudo inconsciente. Olha que interessante. E quanta se a coisa. esposa dele também não fizer uma oração do perdão para o pai dela, e ele vai mudar, né? O casamento acaba. Por que ela tá com este homem? Que ela acha que ele é frouxo, acha que ele é banana e tal. E ele não é. Ele não é, ele se sente magoado, dominado. Então, ela teve um pai desse jeito. Então, ela tem que fazer oração do perdão para o pai e ele tem que fazer para a mãe, se quiser salvar o casamento. Porque é sempre assim, quando um começa a fazer terapia e o outro não, as vibrações mudam, a forma de ver muda e é difícil continuar uma relação. Isso é. Me diz uma coisa, agora, você falou que as pessoas precisam mudar, na oração que você falou, mas se a pessoa não tiver, você passa essa consciência que a pessoa precisa saber o que está falando, porque se ela estiver rezando lá, orando, sei lá como é que você chama, e ela não saber o que está falando, está ruminando, né? Porque a gente rumina, ou então vai lá e dá papagaio de repetição. Fica mecanicamente. Mecânico, piriri, 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 deixa acabar isso aqui. Não tem valor nenhum, né? Isso. Então é importante enfocar de que você precisa realmente sentir. Isso. Eu, por exemplo, eu falo em público, porque eu sempre fui transparente aqui, todo mundo sabe, eu tenho uma dificuldade incrível de perdoar, não perdoo. Tá. Eu sempre quis perdoar, mas eu não posso fazer uma coisa que eu não sou capaz por enquanto, eu tenho que assumir. Então isso aí é ruim para mim, porque a pessoa que eu estou brava com ela, vamos dizer, ela não está nem aí, não está nem sabendo, o problema é meu, né? Ela está aí. Então, você precisa ter consciência. Então o César está aqui, ó, tem uma raiva danada do César. Eu vou perdoar o César, eu vou fazer a oração que a Cristina me ensinou. Mas por trás eu falo, desgraçado, isso aqui eu tenho que rezar ainda por esse cara. Porque eu coloquei de uma forma, assim, como eu sou também parapsicóloga, e eu também trabalho com hipnose, né? Então o que eu fiz? Como é que você consegue fazer com que a pessoa, exatamente, como é que eu posso ter certeza daquilo que eu estou falando e sentir realmente aquilo que eu estou falando? Eu coloco assim, como se fosse uma receita de bolo, né? Eu falo para a pessoa, faça uma vez ao dia, sozinho num canto, leia esse papel, porque é muito simples o que está lá. Quem vai entender o que está lá? A pessoa? Não, o inconsciente dela. Eu estou minando o inconsciente, o subconsciente, até que aquilo venha em surto para fora, que é o momento do perdão. Que percentual você dá? Você já deve ter, você tem uma história, você tem casos aí, você está falando com conhecimento, né? Bastante. Então, que percentual consegue sucesso nisso aqui, vamos dizer? É difícil te dizer, sabe por quê? Porque depende de uma série de fatores, Não, né? não, Claro. E milhares de pessoas que me procuram, mandam e-mail agradecendo que perdoou, eu não posso me basear só nelas. Os que não perdoam, não me procuram, eu não sei. Tem razão, não é? Pode ser que perdoaram e não disseram para você também. Exatamente. Então, assim, eu recebo centenas, meus alunos, né, que estão constantemente comigo, que eles conseguiram perdoar. Como é que a gente sabe que uma pessoa perdoou? Quando a doença desapareceu e quando o corpo emagreceu. Para emagrecer, é oração do perdão para a mamãe. Como é que você lê aqui, por exemplo, que você pode perceber como parapsicóloga e psicóloga que você disse, você já fez a minha leitura do isso aqui e tal, claro. Com todo carinho. Eu sou um cara que não perdoo. Está estampado em mim que eu não perdoo? Tá. No quê? Porque assim, existe um menino dentro de você, claro, todo mundo tem. Todo mundo tem. A forma com que você pensa tem que ser através do meu raciocínio. Eu não posso ir pelo raciocínio do outro. Claro. Por quê? Por que você se tornou assim? Não é só porque você é de touro, é porque você teve que crescer antes da hora. Você teve que amadurecer antes da hora. Decepções. Isso. Uma série de coisas. E você percebeu lá atrás, pelas suas características, que você foi criticado. Tentando ajudar, você foi criticado. Hoje você tem ojeriza de ser criticado. Você procura ser tremendamente certinho. Então ficou o menino lá dentro falando assim, peraí, não quer ajudar, então não atrapalha. Né? E você tem uma força física muito grande. Você, para se recuperar de saúde, não sei se você sabe disso, mas isso é muito rápido. Você tem uma força, você deveria aproveitar isso. Tuas sobrancelhas mostram. Porém, sua sobrancelha que é interrompida deste lado, significa que você às vezes se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Dúvida. Isso aí todos esses anos aí, claro. E aí você precisa, tua boca, por exemplo, o teu tipo de boca mostra estudioso e tremendamente de confiança. Se alguém te contar um segredo, você pode morrer, mas você não vai contar. Porque tua boca está mostrando que este eu respeito. Esse ninguém vai saber através de mim. É que nem o Chico Xavier, né? Eu sou o ponto final de uma fofoca. Que bacana. É bonito, né? Bonito é isso muito aí, né? bonito. Agora,
o teu nariz já mostra, eu tenho que falar defeito também, claro, tá? Tá aqui. Porque só ficar puxando o saco não dá, né? Não pode, não. Aqui então, tem que ser autêntico aqui, ó. Se eu tiver que discutir alguma coisa com você, eu olhando o teu nariz, eu vou ficar quieta, vou dar um parecer suave e não vou bater de frente. Porque o seu nariz mostra que você tem tanta certeza das coisas que eu não vou conseguir mostrar a minha. Né? Você vai aceitar, vai conversar, mas no final você vai fazer que nem o signo de Áries, vai fazer do seu jeito, porque você tem um nariz de personalidade muito forte. Então eu tenho que me convencer, eu tenho que me convencer, eu tenho que ter a prova daquilo que para você é certeza. Isso, exatamente. Para mim não é certeza, exatamente. Né? Isso eu sou mesmo. Eu acho assim que, pelo seu tipo de rosto, não deixa de ser um rosto desconfiado, porque você não vai acreditar em qualquer coisa. Não. O tipo oval é o tipo desconfiado. Mas eu reparei logo no início, no lobo da sua orelha, né? Que é gordinho. Bonitinho, né? Que é bonitinho. E aqui representa a cabeça. Então significa que seja lá o que for que você demonstra, o público que vê em você, que um gosta, outro não gosta, eu posso te garantir assim, a tua orelha mostra que dentro de você, você tem um acolchoado. O que é isso? É confortável estar com você. Você tem muito amor nesse coração, a orelha gordinha. É muito amor. E por isso você se defende, porque sofreu demais, porque tinha o coração aberto demais. Então agora você vai pelo raciocínio, você quer todas as coisas agora, porque assim, não dá para ficar só... Pode comprar o livro dela, pode assistir a palestra. Olha a gordinha. Tenta achar um lugarzinho lá no workshop. Chora que entra, né? Bingo, tá matando na mosca, é isso mesmo. Porque você demonstra uma coisa, mas a tua orelha está dizendo que você é amor. E esse amor que te fez sofrer. Mas são as resistências, as máscaras, as couraças que a gente vai colocando. Isso exatamente, a gente tem consciência. Exatamente. Né? Quer dizer, todos os seus caminhos sempre foram diferentes da família, desculpa dizer. Mas né? é mesmo. E aí você acaba tendo um programa de televisão, porque você é dia 11 de maio, né? E o 11 é o líder espiritual, você não pode deixar de falar. Não pode deixar as pessoas precisam se expressar. E você dá essa abertura. E essa é uma das suas funções do amor. Né? É uma forma de expressar, né? É uma forma de expressar e ajudar pessoas através não só da sua palavra, mas de uma diversidade, outras informações. É bacana, as egrégoras que a gente vai formando por aí, né? Isso é bacana, estão formando mais uma, então nós estamos nos reencontrando hoje, né? A Cristina aqui. Então, Cristina, me diz outra coisa. Qual é outro fator importante para todo mundo? A observância da linguagem do corpo. Você falou muito da fisiognomia. Fisiognomonia. Gnomonia. Isso. Hoje a gente tem tanta coisa na internet que você não sabe mais o que é real, o que é fictício. Tem quiromante que faz uma série de coisas, tem gente que faz coisa séria. Então, quais são as... Eu já vi que você tem uma série de habilidades. Coloquei tudo no liquidificador. Sim. Então, hoje, como é que eu chego, então, como é que eu busco o meu equilíbrio? Tem alguma pergunta aí, Silvio? Passa para cá. Tá, isso aqui já vamos... Depois do estreito, onde é a palestra e o workshop. O workshop não tem mais. A palestra está aqui, depois o Fernando vai colocar... Ou então, enquanto a gente vai conversando, o Fernando... Tá em Cuiabá que ligaram aqui, é? Isso? Do estreito, ela te acompanha desde Cuiabá, legal. Que gracinha, tá olha. Que legal, que legal. Obrigada. Nossa, você tem Como é que é o nome dela? Fã-clube danado, quando eu falei que ia trazer você aqui, Maria do Carmo, de Estreito. Ô, Maria aqui. do Carmo, beijão. Gracinha. Me diz uma coisa, sobre essa... tá aí na tela, quem for anotando aí, anota aí o Maria do Carmo, tá aqui amanhã, você liga para esses telefones e pede informação lá. Não falou. É das 8 às 10 da noite. 8 às 10 da noite, só não tem o horário aí, Mas isso. Alguém ligando lá, vamos te dar... É das 8 às 10, né? É 8 às 10? É isso, sexta-feira, então. Que por causa do trânsito, é bom para dar tempo de chegar. Isso que você fez em mim agora, essa análise é como é que é? Fisiognomonia, que é a geometria sagrada. Tá, foi essa a leitura que você fez em mim aqui? É uma leitura rápida, superficial. Como é que você... Está no seu livro também, a minha concepção de... O teu passado, o teu futuro, o teu ser está expresso nos seus olhos. Tá. Os olhos são espelho da alma. Exato. Você utiliza essa leitura dos olhos também? É o que eu mais uso. É o que você mais usa? Eu olho nos olhos e dá para ver além. Não tem jeito, é o olho.
O que que o olho diz? Por que chamam que o olho é o espelho da alma? Você que conhece a linguagem do Primeiro lugar, corpo. vamos falar da coisa científica. Vamos lá. O olho é o único nervo do corpo que está do lado de fora, ligado diretamente no sistema nervoso central. Então, quando a gente vê o estado ocular da pessoa, nós sabemos até de patologias psíquicas, se ela está mal, se ela está doente, se tem diabetes, se tem tendência a ter câncer e tudo. E o estado emocional é muito transparente. Só não repara quem não quer. Tem razão. Então, por exemplo, se um olho treme, a gente sabe que essa pessoa não tem uma definição na vida, não tem um equilíbrio. Se eu vejo uma pessoa meio estrábica, os pais brigavam demais. Então, cada um tinha uma opinião. Então, envesgava a pessoa porque ela ficava pressionada entre duas pessoas. Mas sério mesmo, isso acontece e reverbera no físico da pessoa? Totalmente. O olho, se eu não soubesse nada de linguagem do corpo e eu só trabalhasse com os olhos, dava na mesma. Dá para ver até quem ela foi em vida passada, pelo tipo de olhar. E depois, não é a iridologia, hein? Tá, não tem... Fora a isso que eu ia iridologia, perguntar. que aí dá para ver lá dentro mesmo. Sim, os personalidade, órgãos, tudo. Tá. Então, a cor dos olhos. Esse livro aqui, a cor dos olhos mostra a missão de cada pessoa. Então, o olho castanho, verde, azul, tá tudo no livro aí. Que bacana, olha Aí a só. pessoa lê e fala, olha, meu olho é azul. Então, eu tinha que estar eliminando bactérias de um ambiente, tirando a dor corporal dos outros. Porque tem o lado negativo. Então, se a pessoa ela usa o lado negativo da personalidade, aquele azul ou aquele verde está simplesmente emanando de forma negativa. O olho castanho, a grande missão da luz, né? O teu é castanho. Não, ele é camuflado. Camuflado, ele fica, eu tô vendo ele castanho agora. Não, né? é assim, quando eu tô cansada, porque foi uma viagem intensa de Claro, carro para São cá. Paulo pra cá, ele vai escurecendo. Quando eu tô calma, serena, ele fica verde. É mesmo? A gente chama de olho camaleão. Sim. Quando eu termino uma palestra que eu amo fazer, né, dá pra perceber, né? Eu fico assim, todo mundo, nossa, teu olho é verde. Aí eu tô feliz. Quando eu tô feliz, o olho tá verde. Então, meus alunos já sabem. Que bacana. Quando eles chegam perto de mim e o olho tá castanho, eles falam, tchau, Cris, até amanhã. Aí tem, é um barato, deixa embora. Quando eu tô de olho nada. verde, eles falam, Cris, posso abusar um pouquinho em pergunta? Tá Aí bom. Tá, já conhece pela leitura aí. Exatamente. Então, o olho castanho, no lado positivo, é o grande líder. Aonde ele entra, ele pode nem dizer nada, as pessoas abaixam, param de brigar e se organizam. O olho castanho, ele impõe uma liderança. Agora, se vibra no lado negativo, ele é o barraqueiro. Faz o barraco mesmo. É barraqueiro. E o que é o olhar peixe morto? Nossa, depressivo. Depressivo. Ele não tem vida naquele olhar. E antigamente... Mas parece, a pessoa vai dizer, pô, o cara nasceu assim, ele nasceu assim ou realmente tem essa influência? De 0 a 7 anos e meio, lá na barriguinha da mamãe... Sim. A mamãe é que tinha tristezas, depressões, frustrações em sonhos e tal. Isso vai no cordão umbilical, no DNA, no sangue. Tá, vai dar a fisionomia da pessoa. E semelhante atrai semelhante. Ninguém nasce pela barriga errada, ninguém é coitado. Não, quer dizer, eu nunca pensei nesse aspecto, porque eu sei que interfere aqui as tendências do pai virem aqui, mas como coisas internas. Agora você está falando de coisa física, né? Física. Se eu olhar uma criança de 0 a 7 anos e meio, eu olho o estado psíquico dela, ou estado físico, eu já sei como é que vive o pai e a mãe. Porque ele é o fruto. Tá na Bíblia. Eu conheço a árvore pelo fruto. Pelo fruto, perfeito. Então você olha o fruto e fala, oi. Tá, vamos voltar para o começo, agora veio. Por que você nasceu todo errado, então, que você falou para mim aqui? Exatamente. Aí eu vou ter que condenar minha mãe e meu pai. Não, não. Hoje você tem compreensão daquilo, claro, não é isso? Claro. Muito sofrimento. Vamos falar assim, família muito sofrida. Tá. Família com desarmonias. Família onde tem tragédias, pessoas com patologias psíquicas. É bacana você falar, se você nasceu todo errado e hoje você está perfeita aqui, claro. Isso é uma prova, está aqui para todo Só que mundo ver. quando eu olhei o meu mapa astrológico, matemático, não de adivinhação, estava lá que eu ia dar palestra. Estava lá que eu tinha Marte na casa 3, que a minha comunicação é forte. Estava lá que na casa 4 eu tenho Lilith, casa 4 é família, e Lilith é rebelde. Sim. Então assim, tá no mapa. Então eu recebi esse mapa com 20 anos de idade, eu não entendi nada. Hoje é que eu entendo.
Fugia de casa, brigava com todo mundo, fiz karatê, bati em todo mundo. Eu fui piloto. Era a Mônica, A Mônica, você não tem ideia. E não era coelhinho, não. Não, era pancada mesmo. Então, assim, várias coisas que aconteceram que foram necessárias, que estavam no mapa. Né? Então, eu aprendi a amar meu pai e minha mãe. Porque, na verdade, quem sofria eram eles. E eu era fruto por quê? Porque é por afinidade que a gente nasce. Tudo tem a ver. Sim. Eu acredito em reencarnação, né? E em algumas regressões hipnóticas. Eu lembro perfeitamente o que eu era da minha mãe. Né? É mesmo? Fez isso aí? Ela era uma ama negra e eu era racista. Isso é um dos. Um dos, claro. Um dos, né? Claro. Então, assim, como é que você sabe? Quando você entra em transe profundo, que não tem nada a ver com suas crenças, nada, e você entra em hipnose profunda com profissionais fantásticos, que não tem nada, são formados, estudados, e eles não estão nem aí com crenças. E eles vão regredindo você sem qualquer indução de... Isso, você falou a palavra mágica. Deita aí... Induzir. A maioria induz. Exatamente. Não, induz. Eles te mandam para um túnel e vai mandando. Não vai citando frases. Você se vê num lugar e todas as pessoas que tentam uma regressão, elas, na verdade, só vão conseguir ver ou dentro do útero, né, regressão intrauterina, ou vidas passadas, quando ela pode ver. Porque tem gente que vai forçar e vai acordar, porque o cérebro não vai permitir. Claro, não o aceita, subconsciente, né? Não aceita. Se eu hipnotizar você, para você começar a tirar toda a sua roupa agora, mas você tem uma moralidade muito grande, você abre o olho e acorda. Porque eu empuxo uma coisa que você não está pronto para fazer. Você está me lembrando, a única regressão que eu fiz na vida foi com o Bud Hopkins, um homem muito famoso, já ouviu falar dele? Sim, claro. Bud Hopkins me fez uma hipnose em Curitiba, porque eu tinha um problema ali de umas coisas que eu tinha. Sua busca. É, isso aí. Aí ele disse, olha, tem algumas coisas que é melhor você deixar assim, elas não serem reveladas para você, porque às vezes se revela, você disse tudo e eu só estou corroborando o que você falou. Pode ficar, você tem um problema, ele disse assim para mim, você tem um problema. Vai arrumar outro. Só que se eu mostrar para você qual é o seu problema, ele vai ficar infinitamente maior. Exatamente. Porque eu não estava preparado para saber a razão do meu problema. Então isso é importante a gente focar. Aí você vai surtar, você vai ficar se punindo, porque dependendo, se a gente voltar lá para a Grécia... Isso mostra que você precisa da ajuda de um profissional, né? Não tentar fazer a coisa sozinho, Exatamente. Né? Então, assim, você simplesmente, uma pessoa fazer um cursinho rápido de hipnose e você dá sua cabeça na mão de uma... sinto muito. Isso né? tem muito. Tem que se aprofundar, tem que conhecer as leis energéticas, os corpos, saber a capacidade que uma pessoa tem de aceitação ou de autopunição e autoflagelação. Se você, de repente, lembra que você matava a criancinha com espada. Não, isso aí... E hoje você é uma pessoa que trabalha de curar crianças. Você vai acabar se punindo, não vai se perdoar de lembrar isso. Então, daí que eles perguntam, daí que muita gente pergunta, foi bom você falar aqui, independente de crença, por que eu não lembro das minhas vidas passadas, né? Não vai aguentar. Então, exatamente você está dizendo isso aqui. E todo mundo fala assim... eu acho que eu fui um rei na vida passada. Todo mundo, ninguém foi pé de chinelo, você ninguém já foi viu, faxineiro, ninguém foi nada, nada, né? Só rei, essas coisas. Mas tem Cinderela. o doutor José Álvaro da Fonseca, lá em São Paulo, ele faz umas regressões impressionantes. E dali já saiu faxineiro, empregado, escravo, rei. Por quê? Porque ele leva sem indução, ele só te relaxa, musiquinha e vai, você tá num túnel e tal. E a voz dele vai te levando. Que ele consegue relaxar você, porque é a hipnose, né? Pronto, a pessoa... Aí ela passa a entender... Você faz hipnose também ou não? Eu fazia. Como você fazia? Eu não tenho tempo agora, porque eu acho que eu não posso pegar você... Você tem que se dedicar, fazer a coisa séria, né? Isso. Ou faz bem feito ou não faz. Se eu pegar, marco hora com você. Aí hoje eu te atendo, amanhã eu tenho que viajar. Então, eu tenho uma profissional fantástica lá. Aquilo que nós falamos antes do programa, o compromisso, né, que você tem com as suas pessoas. Exatamente. Né? Então, eu e meu marido, a gente se transformou ciganos, né, em ciganos, viajando, levando, jogando as sementes e juntando... Mas vocês estão inteiros, onde vocês vão, vocês estão inteiros Graças lá. a Deus. Só isso, né? Inteiro lá e se dedicando a cada pessoa. Focados naquele lugar. Isso. Agora você está em Florianópolis, está focado aqui. Respondo cada questão, cada pergunta de palestra, curso. E não é no final da palestra nem do curso, é na hora. É interativo. As pessoas é que fazem a palestra, conforme as perguntas. E isso me motiva. Claro. Porque começa a aparecer cada caso e todo mundo ali entra... A gente aprende um monte, né? Nossa, e entra uma egrégora de amor, acontece ali.
Claro que tem aqueles espíritos de porco Mas que a sempre gente estão lá, brinca. mas, Mas é uma pessoa que, na verdade, no fundo, o que ela está fazendo ali? Ela precisa estar Pedindo lá porque socorro. pedindo socorro, na Então, verdade. a gente entende, Com as suas né? couraças, com os seus medos de se apresentar, essas Isso, coisas exatamente. todas. É uma criança rebelde, É. não importa a idade. São os que mais precisam, né? que estão lá. Exatamente. Então, esse trabalho é muito gratificante. Então, todos os terapeutas que trabalham no meu instituto, eles são formados também na linguagem do corpo. Então, tem astrologia, numerologia, a PNL, a radiestesia, e tem a psicóloga, que é numeróloga e é hipnóloga. Que bacana. Então, todos ao mesmo tempo falam da numerologia. É muito legal, é um atendimento completo. E eu fico livre de pisar na bola, né? Porque se eu começar, olha, hoje eu não posso te atender. Não tem condição da gente abraçar o mundo. A Não, gente e vai depois, fazer que, bem e feito. depois que você mexe com a cabeça dela e começar a vir coisas, e aí eu vou jogar na mão de outra pessoa, não é? Então eu já prefiro mandar direto para os meus amigos, vocês. Não, claro. gente, claro. Você faz atendimento? Eu não. Não, eu faço atendimento. Eu posso dizer que eu faço, porque eu dedico 24 horas Tá. da minha vida para o próximo. Eu sou 24 horas vida inteligente, eu invento. Não sei como é que eu E consigo. esse trabalho que você vai dar em São Paulo? Isso aí é o Ele último. não é gruindividual ou é grupo? É grupo, Tô fazendo entrevista grupo, agora. Fala pra mim. Você tem um programa de rádio, ó, já está terminando o programa, tá vendo? Ela tem um programa de rádio na Rádio Mundial. Rádio como é que é? Mundial, isso. Tem a frequência, como é que Tem é? 95.7 FM, mas Sim. tem o site, né, que todo mundo escuta O pelo... Wagner Borges também está na Mundial? Também, ou não? O meu amigo também, Wagner Borges, tem um monte de exatamente. gente lá na Mundial, Como é né? que é? Radiomundial.com.br. Tá ali, Isso. vocês podem ouvir a Eu Cristina. tô no YouTube, tem todos os programas Todos do os ano programas lá. ali. É, né? legal. Então isso que é bacana. E a gente vai formando essa egrégora, cada um no seu lugar. Eu me dedico como você. Eu faço o que eu gosto, posso fazer o que eu gosto, que é a melhor coisa do Então, um mundo. que é prazer exatamente isso, enorme, né? Nossa, ver o retorno ainda. Então, e eu fico feliz da vida em poder estar servindo. Às vezes eu já pensei um monte de vezes em desistir, mas não consigo desistir. Não pode. Não consigo. Você não consegue. O meu livre-arbítrio A sua orelha não deixa. A orelha. Eu gosto. Hoje eu vou dar uma olhada A nessa sua orelha de amor não Vou pegar deixa. o celular e bater uma foto da minha orelha hoje. Ai, gente, que barato. Tem que ser, né? Ó, me fala um pouquinho agora. Tá, vamos voltar lá. Quantas vagas tem? Põe lá de novo, Fernando, o endereço. Quantas vagas tem lá, ô César? De amanhã, a palestra de amanhã. Deve ter umas 20 vagas mais. Só? Puxa vida, então ó, corre aí, liga para esse número, quem está aqui em Florianópolis, né? O Vida Inteligente na TV passa em Floripa. Você sabe que nós temos telespectador no mundo inteiro. Ai, que delícia, É em olha. Hong Kong, é na Austrália, e tem um amigo nosso da Austrália ali, que são 11 horas de diferença, ele participa de manhã também no Vida Inteligente Interativo aqui também. Isso é bacana, é uma grande egrégora. Que lindo. Que está fazendo com que eu me considero como o beija-flor no incêndio, né? A gente pensa que muitas Isso, vezes... você está fazendo a sua parte. Cada um de nós está fazendo sua partezinha. Então, isso que dá essas pessoas que vocês estão conhecendo hoje, a Cristina, aqueles que não conheciam, né? E vocês estão vendo que cada um está no seu lugar, onde tem que estar, né? Porque às vezes você fala, eu tenho saudade de uma pessoa, mas ela está lá porque ela precisa trabalhar lá, lá que é a fonte da coisa. O importante é que nós estamos todos na mesma egrégora. Mostra lá, Fernando, de novo. Vamos lá, anotem esses telefones para vocês ligarem amanhã. Ou então hoje ainda, com quem está responsável, hoje não? Ou não, o César? Anota aí para ligar, que tem pouca vaga. Eu acho que vocês viram... Por que você botou a vinheta aí, ô Fernando? É legal aqui, né? Mas é assim. E ainda filho na edição, você já viu, né? Então... Ai, que vai cortar a mesada dele, Vai cortar? né? Não, isso então faz o seguinte... Quando você vai voltar, a primeira vez que você vem a Floripa, não? Não, eu dei palestra muito tempo atrás, ai, desculpa, eu não sei o nome, Sim. mas é dentro do Shopping Atlântida, Atlântica? É um shopping Atlântica. Não tem. É Itaguaçu? em Florianópolis. Em Floripa? Foi dentro do shopping, num auditório. Já tem uns 10 anos. Beira-Mar Shopping? Não era tem- Atlântica? 4, 5 anos. Tá recente, tá? No shopping? Como é o nome do shopping? Voluntários da Saúde. Então, mas tinha um outro, eu esqueci o nome Não agora. importa, tá aqui, ó. Agora Eu já vi. eu vou passar aqui, não preciso nem anotar e nem precisa ter caracteres. www.linguagemdocorpo.com.br. Simples. Simples, tudo junto, linguagemdocorpo.com.br. Vocês acessam lá um monte de coisa com a Cristina. E foi um prazer receber você aqui. Muito Você vê, obrigada. Olha, você... Ó, 1 horinha, sem intervalo, ó. E vai ficar É mesmo, né? aquele gostinho de quero mais. Obrigada. Então dá um abraço pro meu pessoal, você pode encerrar o programa aí. Gente, um beijo para vocês. Não dá para agradar gregos e troianos, né, que É você falou. verdade. Mas assim,
a intenção realmente é de uma vida conturbada. Eu vi que se eu me curei, você pode se curar. E sempre assim, tentando olhar para dentro de você, admitindo que você pode ser uma pessoa feliz e não querer ficar tendo a compaixão dos outros. Senão teu inconsciente gera doenças mesmo, né? Então que Deus abençoe vocês e espero vocês na palestra amanhã. Obrigada, boa noite. Fraterno abraço e o feliz sempre.